Se puder, por favor, se inscreva, que vai me ajudar muito, para eu poder continuar trazendo os vídeos para vocês aqui todo dia. Eu vou precisar muito que vocês se inscrevam, porque senão não vou conseguir tá trazendo, né? Porque minha intenção é fazer com que esse canal seja rentável, né? Então, mas se vocês curtirem também vai me ajudar muito, porque aí o algoritmo vai entender que o pessoal tá gostando e levando pra mais gente. E se vocês puderem compartilhar também com quem vocês sabem que vai gostar, entendeu? Eu agradeço, beleza? Tamo junto, vamos pro caso de hoje. Bom, o caso de hoje é sobre a vitória de Cajamar, que ficou bem notório no ano passado, né? Todos os noticiários estavam falando sobre isso. E aí deu uma gelada no caso, só que ele voltou à tona agora. Eu vou trazer todas as informações para vocês, mas desde o começo, tá? A vítima, a Vitória Regina de Souza, ela nasceu em 12 de agosto de 2007 e veio a falecer em fevereiro de 2025, né? Assassinada. O local do sequestro dela foi nas proximidades do bairro Ponunduva, em Cajamar, em São Paulo, após desembarcar do ônibus vindo do shopping em que ela trabalhava. A garota ela planejava se tornar técnica em necropsia e era descrita pela família como uma jovem caseira evangélica. Eu preciso mencionar para vocês que o crime ocorreu exatamente quando ela estava prestes a realizar o sonho de se mudar para a casa da irmã, buscando mais independência. O caso da jovem Vitória Regina de Souza, de 17 anos, ocorrido em Cajamar, São Paulo, é marcado por reviravoltas recentes que questionam a condução das investigações iniciais. Eu vou contar para vocês desde o desaparecimento até as denúncias de manipulação de provas de 2026, tá? Em 26 de fevereiro de 2025, a Vitória sumiu. Ela desapareceu após sair do trabalho como operadora de caixa em um shopping no bairro Polvilho, em Cajamar, por volta das 11 da noite. Imagens de câmeras de segurança mostraram a jovem caminhando até um ponto de ônibus. Ela chegou a enviar uma mensagem dizendo que estava sendo seguida. Na noite de 26 de fevereiro de 2025, ela saiu do shopping após as 11 e caminhou até o ponto de ônibus na Avenida Tenente Marques. Ela pegou um ônibus e desceu no bairro Ponunduva, onde ela morava. Testemunhas e câmeras indicam que ela desceu do coletivo e começou a caminhar os cerca de 15 minutos restantes até sua casa. Era um pedacinho ali complicado. Momento em que um carro, possivelmente Corolla prata, teria começado a acompanhá-la. Apenas em 5 de março de 2025 que houve a localização do corpo da Vitória, tá? Ela foi encontrada em uma área de mata em Cajamar. O laudo do ML ele apontou que ela foi morta com 3 facadas e apresentava sinais de tortura, como a cabeça raspada. O exame descartou violência sexual. Em março de 2025, as investigações iniciais começaram. A polícia investigou diversas pessoas, incluindo o pai, posteriormente descartado, e o ex-namorado Gustavo Vinícius, que chegou a se apresentar, mas teve o pedido de prisão negado. Um outro suspeito, Michael dos Santos, foi preso como principal suspeito após a polícia encontrar fotos de Vitória e de outras meninas parecidas com ela em seu celular. Ele foi identificado como possível stalker, que significa perseguidor. Entre abril a setembro, houve a reconstituição e a confissão, tá? A reconstituição do crime ela foi marcada por contratempos, como a falta de bateria no carro utilizado. E em setembro de 25, o Michael confessou o crime em depoimento à justiça, mas a defesa alegou que a confissão foi obtida sem sua presença. Em outubro de 2025, decisão do júri popular. A justiça determinou que o Michael dos Santos vá a júri popular por homicídio qualificado, embora a data ainda não tenha sido fixada. Algumas atualizações recentes, tá? De fevereiro e março agora de 2026. O caso sofreu uma forte reviravolta do primeiro aniversário do crime. O perito criminal Renato Patoli denunciou ter sofrido pressão de um escrivão para forjar laudos. Segundo ele, pediram para incluir que os bancos do Corolla de Michael haviam sido trocados, mesmo sem provas. Houve também irregularidades em documentos, tá? O Patoli afirma que seu nome foi usado indevidamente em laudos de perícias das quais ele não participou ou que não autorizou, como o uso de cães farejadores na casa do suspeito. E houve manipulação de dados digitais. Um perito contratado pela defesa alega que arquivos foram inseridos e apagados do celular de Michael enquanto ele já estava preso, sugerindo uma tentativa de incriminá-lo. A anulação da confissão. A confissão anterior de Michael foi anulada pela justiça e a defesa busca agora provar sua inocência com base nessas denúncias de manipulação. Aqui estão os argumentos técnicos que a defesa de Michael dos Santos utiliza atualmente para tentar anular o processo. Com as atualizações de fevereiro e março de 26, a defesa do Michael baseia sua estratégia em fraude processual e manipulação de provas.
A denúncia do perito Renato Patolli. O perito criminal que atuou no caso denunciou publicamente que sofreu pressão de um escrivão para forjar informações. Segundo ele, tentaram obrigá-lo a escrever que os bancos do carro do Michael tinham sido trocados para esconder sangue, sem que houvesse prova disso. Laudos fantasmagóricos. Patolli afirma que seu nome e assinatura foram usados em documentos de exames periciais que ele nunca realizou, como as buscas com os farejadores na casa do Michael. Manipulação dos dados, né? O perito, assistente da defesa, alega que o celular do Michael registrou atividades, inserção e exclusão de arquivos, enquanto o aparelho já estava apreendido sob custódia da polícia. A defesa sustenta que uma das fotos de Vitória no celular do Michael era, na verdade, um print vindo do celular do ex-namorado Gustavo. E houve a ausência de sangue. A defesa destaca que a primeira perícia feita na casa apontada como cativeiro, usando luminol e cães, não encontrou vestígios de sangue humano. E também a coação na confissão. A defesa conseguiu a anulação da confissão inicial, argumentando que o Michael foi coagido por policiais em um banheiro da delegacia, sob ameaças contra sua mãe e esposa, sem a presença de advogados. O status do processo agora, tá? Embora o Michael tenha sido enviado ao júri popular em outubro de 25, essas novas denúncias de 26 podem levar à anulação de todo o processo, ou ao retorno da investigação para estaca zero. Houve outros suspeitos, tá? Investigados que foram e descartados. No início das investigações, a Polícia Civil de Cajamar trabalhou com até 7 suspeitos simultâneos. O foco principal do Michael recaiu sobre o Gustavo Vinícius Moraes, ex-namorado / ficante. Por que foi suspeito, né? Houve contradições em seu depoimento sobre onde estava na noite do crime. A polícia identificou que o sinal do celular dele estava próximo ao local do desaparecimento no horário crítico. Além disso, ele teria ficado com Vitória e a família dela era contra o relacionamento. A defesa dele. O Gustavo afirmou que era apenas um ficante, que Vitória pediu carona para ele naquela noite porque o carro do pai dela havia quebrado, mas ele não pôde buscá-la por ter outro compromisso. Ele apresentou uma testemunha, uma mulher com quem estaria dormindo, para confirmar seu álibi. A justiça negou seu pedido de prisão por falta de provas robustas e ele foi liberado após prestar novos depoimentos. O Daniel, vizinho. Citado inicialmente como um dos 3 principais alvos, ao lado de Michael e Gustavo, a polícia investigou se havia uma conexão entre os 3, mas o foco diminuiu conforme as provas digitais, fotos, foram encontradas no aparelho do Michael. Outros investigados foram 2 homens que entraram no ônibus com a Vitória e 2 homens em um Corolla prata, que depois foi ligado a Michael, que a teriam assediado no trajeto. Aí houve os áudios e as mensagens, né? O pressentimento da garota. A Vitória ela enviou mensagens e áudios para uma amiga e para o namorado enquanto caminhava do shopping até o ponto de ônibus. Esse material prova de que ela se sentia perseguida, tá? No teor das mensagens, ela relatou que um Corolla prata estava seguindo-a devagar. Em um dos áudios, ela diz estar com medo e descreve que o carro parava e andava conforme ela avançava. A última localização dela, o sinal do celular dela, desapareceu pouco tempo após essas mensagens, tá? Indicando que a abordagem e o sequestro foram rápidos. E o detalhe do carro foi justamente a descrição do Corolla prata, que levou a polícia até o Michael dos Santos, que possui um veículo com as mesmas características. O lado do IML, o lado necroscópico é fundamental para entender a dinâmica do crime, tá? E rebater ou confirmar a tese da investigação. Como causa da morte, eles deram que a Vitória morreu em decorrência de choque hipovolêmico, perda severa de sangue, causado por 3 golpes de faca no pescoço. Brutal. Sinais de tortura e humilhação. O corpo apresentava o cabelo raspado. Para a polícia, isso indica um crime passional de dominação, onde o agressor quis marcar a vítima. E por muito tempo se falou se ela havia sido submetida a alguma violência sexual, né? O exame oficial ele descartou estupro. Não foram encontrados vestígios de sêmen ou lesões que comprovassem conjunção carnal, que intriga os investigadores sobre a real motivação do assassino. Se era apenas matar ou punir a jovem. Era matar, né? Porque mataram a menina, né? O estado do corpo dela, quando encontrada cerca de 1 semana após o sumiço, ela estava em estado avançado de decomposição, o que dificultou a precisão exata da hora da morte dela. Mas estima-se que ela tenha sido morta com poucas horas após o sequestro. Agora, se não houve sangue encontrado na casa do Michael, mesmo com o luminol, e a causa da morte foi esfaqueamento no pescoço que gera muito sangue, onde ela foi morta? Essa lacuna no laudo pericial da cena do crime é o que a defesa está usando para dizer que a polícia escolheu um culpado e tentou encaixar os fatos depois. Não, acusação versus a defesa. O laudo da acusação. Polícia e Ministério Público.
A conexão digital é que o Michael tinha fotos de Vitória e de outras jovens com um perfil semelhante ao seu celular. Para a acusação, ele é um stalker, perseguidor, que planejou o crime. Agora o veículo, o carro do Michael, o Corolla prata, bate com a descrição exata feita pela Vitória nos autos de socorro antes de sumir. A confissão inicial, mesmo que ele tenha recuado depois, a acusação sustenta que ele confessou detalhes que só o assassino saberia no momento da prisão. E eles alegam que o comportamento dele demonstra uma obsessão por mulheres jovens da região, configurando um perigo à sociedade. Eles dão esse perfil do Michael. O lado da defesa dos advogados do Michael, eles colocam a fraude pericial. O depoimento do perito Renato Patolli é a bomba do caso. Se a polícia tentou forjar que os bancos do carro foram trocados, todo o restante da investigação se torna suspeito. A prova é inexistente. Se a Vitória foi esfaqueada no pescoço, um crime que gera muito sangue, como não foi encontrado nenhum vestígio de sangue na casa ou no carro do Michael, mesmo usando luminol? Manipulação de celular. A defesa prova que o celular do Michael foi mexido enquanto estava no depósito da polícia, que pode significar que as fotos da vítima foram plantadas lá para incriminar, como eu falei anteriormente, né? E ele seria o culpado conveniente, né? Eles argumentam que a polícia sofreu pressão popular para resolver o caso e escolheu o suspeito que tinha o carro igual, ignorando outros nomes, como o ex-namorado, porque já tinha passado alguns meses. Mídia em cima. Agora, antes de finalizar o vídeo, eu quero fazer uma pergunta para vocês. O caso da Vitória de Cajamar é um crime de obsessão resolvido pela tecnologia? Ou a gente está diante de uma das maiores armações policiais da história recente de São Paulo? Com essas novas denúncias de fraude nos laudos, Michael é o assassino ou apenas um bode expiatório? Deixem sua opinião nos comentários, que eu vou ver. Se inscrevam para acompanhar as próximas atualizações, tá? E até o próximo vídeo.